Que a presença do Espírito Santo de Deus seja constante em cada coração. Amém. Eu acredito que todos nós aqui estamos felizes, né? Alguém está triste aqui ou não? Que bom, né? Graças a Deus estamos todos felizes. Eu estou muito feliz, estou muito contente. Eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos. E também depois de uma apresentação, né? Do pequeno Miguel, quando nós apresentamos nossos filhos a Deus, nós cumprimos com o propósito de Deus em nossa vida. É o propósito de Deus para conosco e para com nossos filhos. Quando nós apresentamos nossos filhos a Deus, nós também temos uma responsabilidade perante Deus. E a maior responsabilidade que temos perante Deus com os nossos filhos é de prepará-los para a eternidade. Muitos pais, eles investem muita quantia de dinheiro preparando para que o filho vá para uma boa faculdade. Muitos pais economizam bastante. Tem aqueles que vendem o carro, vendem casa, vendem bastante coisas para juntar meios para falar assim: formei o meu filho. Eu me lembro de um amigo que muito pobre. E o pai falou assim para ele: olha, meu filho, é o seguinte, o pai não tem como fazer a sua formatura, não tem como fazer você estudar, se formar do seu sonho, né? Ele queria ser engenheiro agrônomo. Ele ama mexer com terra. E o pai chega para ele e fala assim: ó, papai não tem condição. Papai não tem como ajudá-lo a você estudar e se formar um engenheiro agrônomo. Ele olha para o pai e falou assim para ele: papai, é o seguinte, o senhor não tem como, mas eu vou ajudar o senhor. E eu quero estudar, eu quero me formar um engenheiro agrônomo. E aquele menino, com 12 anos de idade, ele começa agora a trabalhar, vendendo picolé, vendendo pipoca, vendia de tudo. Com 20 anos, ele agora ingressa na faculdade de engenheiro agrônomo. Com 27 anos, ele estava formado. Na faculdade ele conheceu uma moça, casou. Hoje ele é um pouco mais velho do que eu. Ele já tem seus filhos, tem seus netos. É um ótimo engenheiro agrônomo, porque o pai o ajudou e ele ajudou o pai. E a palavra de Deus nos diz, e eu acho tão interessante, que Provérbios capítulo 22, verso 6. Provérbios 22, 6 diz assim: instrui a criança no caminho que deve andar. É um verso muito conhecido. Instrui a criança no caminho que deve andar. E eu acho interessante que o verso não para aí. O verso fala assim: instrui a criança no caminho que deve andar, e depois que, mesmo envelhecendo, não se desvia deste caminho. Aí eu pergunto para o papai, pergunto para a mamãe, pergunto para vocês, todos que aqui estão, também para os nossos irmãos que estão nos assistindo via internet, o que é instruir e envelhecer. Tempos atrás eu estava conversando com um irmão bem idoso, ele estava com seus 92 anos, e ele falou assim para mim: olha, eu não tenho dinheiro, eu não tenho propriedades, eu não tenho herança, eu não tenho onde ser sepultado. Aí eu olhei para ele e falei assim: nossa, irmão, mas o irmão já está quase batendo as bielas, né? Já está quase já fechando os olhos aí. O irmão não tem nem onde ser sepultado? Ele falou: não tenho. Aí eu brincando com ele, falei assim: irmão, então o irmão vai dar trabalho para nós, né? Porque depois que vamos fechar os olhos, nós vamos ter que correr atrás, né? Ele falou assim: é isso mesmo. Vocês vão ter que correr atrás. Mas não tem problema, ele falou para mim. Ele falou assim: olha, me jogue lá no rio. Ou então põe numa vala lá e deixa lá. Eu não vou estar vendo nada. Eu falei: não, irmão, pode ficar tranquilo que nós vamos dar um jeito de sepultar o irmão, né? Mas ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou assim para mim: eu tenho algo
que ninguém me tira. Ninguém. Ninguém pode me tirar. E eu vou morrer com isto. E que seja logo. Ele queria morrer logo. Para que ninguém tirasse isso dele. Quem aqui pode entender o que ele queria, que ele não queria que tirasse dele? A instrução dada pelos pais. Ninguém tiraria isso dele. Ninguém. Eu acho interessante que a Bíblia fala assim, ó, instrui. E ainda que envelhece, não esquece. Então ele falou assim, olha, isto que meu pai me deu, isso que a minha mãe me deu, ninguém pode me tirar. E vai que alguém tenta tirar isso de mim, então que eu morra antes. Porque eu não quero que ninguém me tire essa instrução. Já com seus 90 e poucos anos, ele tinha a instrução do pai e da mãe. E quando a palavra de Deus nos diz, instrui a criança no caminho que deve andar, eu acho interessante que a Bíblia fala assim para os pais, Efésios capítulo 6, versos 1 a 4. Filho, obedece ao pai, obedece à mãe. Eu acho interessante que ali Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz assim, faça isto porque é justo. E eu fico impressionado quando eu leio esse verso. Você deve obedecer porque é justo obedecer. Obedeça porque é justo. Eu tenho 2 filhos. A Karen Cristina com 31 anos e o Vitor com 28 anos. Desde pequeno eu falo a eles, faça o certo porque é certo. E o certo vai acontecer. Agora, se você fizer o errado, o que vai acontecer? Errado. Então, faça o certo, porque é certo. E o Vitor e a Karen, hoje, eles falam isto. Papai fala, papai falou, papai... E meu pai, com 75 anos de idade, ele fala assim, meu pai falava assim. Minha mãe falava assim. Eu amo quando meu pai fala isto. Olha, meu pai falou assim. Minha mãe falou assim. Olha, meu pai tem 75 anos de idade e lembra da instrução de quem? Dos meus avós, dos pais dele. Olha, meu pai falou isso, minha mãe falou aquilo. Eu acho isso muito bonito, eu acho isso muito interessante. Mas aqui diz que nós devemos, como filhos, obedecer aos pais, porque isto é justo. Então, cabe aos pais educar os filhos de que maneira? Justamente. Justamente. Infelizmente, tem muitos pais que não estão educando seus filhos justamente. Não estão educando seus filhos justamente. Eu vi uma cena que o pai falou assim para o filho, ele te bateu? Quem foi? Foi fulano de tal. Então você faz o seguinte, na hora que ele bater em você, você passa um arrastão nele, ele vai cair no chão e você monta em cima dele e bate nele. Eu olhei para aquilo e falei, eu não estou acreditando que eu estou ouvindo isto de um pai instruindo o filho. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então o pai tem que ter, a mãe tem que ter temor de Deus no coração, para que tenha princípio de sabedoria. E ao ter este princípio de sabedoria, o que vai acontecer com a criança? Vai crescer justamente. Mas se o pai não tem, se a mãe não tem, o que acontece com o filho? Também não tem. É impossível. É impossível. No verso 2, Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 6, diz assim, honrar pai e mãe gera uma promessa. Honrar pai e mãe gera promessa. Qual é a promessa? Para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E eu acho interessante que essa promessa é uma promessa expansiva. As pessoas pensam assim, então o filho que honra pai e mãe tem vida longa. Sim, filho que honra pai e mãe tem vida longa. Mas não é somente a vida aqui nesta terra.
Qual é a vida mais longa que ele tem? Ou terá? A vida eterna. Honrar pai e mãe vai nos preparar para a vida eterna. Para que isto aconteça, o verso 3 diz assim: muitas bênçãos e vida longa. O filho que honra pai e mãe, ele é abençoado. O filho que honra pai e mãe cumpre o Salmo 91. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O filho que honra pai e mãe, ele está sempre focado. O filho que honra o pai e a mãe, ele tem um objetivo, ele tem um propósito. E são bons propósitos. O foco dele é a eternidade, é o céu. E eu achei interessante que o verso 4 diz que os pais não podem provocar a ira nos filhos. Irmãos, toda vez que eu leio esse verso aqui, eu fico muito preocupado comigo como pai. Eu tenho 2 filhos, como eu falei para vocês. E provocar ira é algo mais fácil do mundo. É por isso que a Bíblia é bem clara: ireis, mas não pequeis. Porque provocar ira é fácil demais. E principalmente para os filhos. Quer deixar o filho irado? Fala assim para ele: não pode, não vai, não quero que você faça. E aí? Como que o filho fica? Mas papai, mamãe, como? Não tem nada a ver. Como que fica a criança? Irada. E a Bíblia fala que os pais não podem provocar a ira nos filhos. Aí eu pergunto para vocês: então pode tudo. Então deixa o filho fazer tudo, ele não fica irado, é isto? O que você acha? Complicado, né? É porque, já que não é para falar não, então fala sim, né? Fala sim, pronto, aí. Mas não é bem assim, irmãos. Essa ira aqui, meus amados, é aquele caso que você fica falando assim para o filho: não pode, não faça, não quero, não é assim. Como que o filho fica? Irado. Mas se você chega para o filho e fala assim para ele: olha, meu filho, você não pode fazer isso por causa disso, mas isso aqui você pode. E infelizmente muitos pais não sabem aquilo que pode. Só sabe falar, não pode. Esse é o problema dos pais. É por isso que a palavra de Deus diz que os pais, eles devem ser instruídos, eles devem primeiro ter o temor de Deus em seu coração, para transmitir esse temor para quem? Para os filhos, para a família. Não exija nada do seu filho aquilo que você não faz. Por favor. Você está com um cigarro na boca e fala para o filho: não fume. Está comendo coisas lá que é indevido e você fala assim: ó, meu filho, faz mal, viu? Aí seu filho pega você comendo aquilo lá escondidinho. É por isso que a palavra de Deus diz assim: ser exemplo dos fiéis. Os pais têm que ser exemplo para os filhos. Se você for exemplo para o seu filho, se você for exemplo para a sua filha, você pode ficar tranquilo que você vai falar pouco com ele. Porque você é exemplo. Agora, quando você não é exemplo, o que você faz? Aí fala demais. E fica falando. E o filho vê tudo ao contrário no pai e na mãe. E o que vai acontecer com o filho? Vai ficar irado. E a Bíblia é bem clara: não provoqueis a ira nos filhos. Provocar ira também é irritar. Eu me lembro um personagem aí que eu falei para ele, falei assim: olha, o que você está fazendo com ela aí, você vai deixar ela nervosa. Ah, mas eu só estou brincando. Eu falei: mas essa brincadeira deixa ela nervosa. Daqui a pouco ela estava nervosa. E essa pessoa chegou comigo e falou assim: mas o irmão foi falar, né? Não, eu não profetizei.
Estava na cara. Devemos tomar muito cuidado da maneira que lidamos com nossos filhos. Não irriteis o vosso filho. Irritar é provocar. Irritar é lançar em rosto. Eu tento imaginar o Miguelzinho daqui 6, 7 anos. Correndo para lá e para cá, já sabendo o que quer e o que não quer. Já falando para a mamãe, já falando para o papai. Ah, mas eu quero, eu gosto. E o papai e a mamãe se vendo em apuro. Aí será aquele momento que o papai e a mamãe falam assim, ô Senhor, me ajude, porque o problema está em mim. Me ajude a ser exemplo do meu filho. Irmãos, não provocar ira quer dizer não deixar a criança com rancor. E tem algo muito fácil que leva-nos a criança a ficar com rancor. É só você falar assim para ela, come. Se você não comer, eu dou para ele. Como que a criança pensa? Eu tenho que comer, porque senão vai dar para outro. Puxa vida, então eu vou comer para não dar para ele. Aí ela cresce com aquele sentimento. Tem que ser para mim, não para ele. E você agora começa a comparar. Olha, ele comeu tudo, você não. Como que a criança fica? Mas eu não gosto, ele gosta, é problema dele. A gente pensa, né? A gente é adulto. Mas infelizmente muitos adultos não pensam. Não provoque rancor na criança. Não deixe a criança magoada. Eu acho tão interessante que a palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus, ele crescia. Lucas capítulo 22, esse verso ele é muito, muito interessante. Eu quero ler para vocês. Lucas capítulo 22. Perdão, capítulo 2. Lucas capítulo 2, verso 52 diz assim: E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e no favor para com Deus e com os homens. Jesus crescia de que maneira, irmãos? Em estatura, em sabedoria. Eu achei interessante que aqui diz assim, essa outra versão diz assim, e Jesus se desenvolvia em sabedoria, estatura e graça na presença de Deus e de todas as pessoas. Jesus ele crescia em estatura, ele se desenvolvia na graça, ele se desenvolvia na presença de Deus e dos homens. Eu tento imaginar aqui as crianças crescendo. Hoje nós vemos essas crianças que vieram aqui à frente cantar, Miguelzinho, que foi apresentado aqui. Eu fico imaginando aqui essas crianças crescendo. Eu vejo, por exemplo, eu tenho a minha netinha, tem 5 anos. Ela vai fazer 5 anos agora, dia 19 de setembro. E eu vejo as menininhas de maiores, seus 10, 11 anos, eu falo para minha esposa, olha, quando a Nicole tiver desse tamanhozinho aí eu já olho para aquela menina moça, para aquela menina assim que já sabe, Aí eu fico aqui como vovô, né? Eu fico olhando assim, quando ela tiver essa idade, eu já vou estar com meus 60 anos. Aí eu olho assim e falo, puxa vida, eu quero ter energia, eu quero ter força, para brincar ainda com a minha neta, para poder estar com ela ali, para poder valorizar um pouquinho mais, né? Porque é tão gostoso. E eu vejo essas crianças crescendo, e o Miguel, que foi apresentado hoje, 6 meses o Miguel está fazendo, né? Vai fazer 6 meses, olha que bênção. Todo quietinho aqui, gente, amei o Miguel. Ele gostou de mim, vocês viram? Ele veio, pediu para vir para o meu lado. É, porque ele olhou e falou assim, esse aqui é o pastor mais bonito do mundo. Mas é verdade, pergunta para minha mãe. Então Miguel olhou para mim e falou assim, esse é o cara, esse é o pastor. E já pediu para vir para o meu lado. Eu falei, ô glória. Mas daqui 5, 6 anos, ou 10 anos, o Miguel vai olhar assim, como que ele vai falar? Esse é o pastor que me apresentou? Daqui lá eu vou estar com 65 anos.
Aí ele vai olhar para aquele velhinho, careca, barrigudo, baixinho, feio, sem dinheiro, e falar assim, esse é o pastor que me apresentou. Vai depender muito do papai e da mamãe. De qual mensagem papai e mamãe vai levar para ele. Sim. Se o papai e a mamãe levar boas mensagens da palavra de Deus para a criança vai ficar ansiosa. No dia 10 de dezembro do ano passado, eu apresentei para o meu filho o pastor que o apresentou na igreja quando ele era criança. Depois de 28 anos. O pastor estava no batismo do meu filho. Aí eu falei para ele, meu filho, este é o pastor que te apresentou na igreja. Eu até me emociono. Pastor Durval Bispo. Ele apresentou meu filho a Deus, apresentou meu filho na igreja. E ele estava no batismo do meu filho. E eu cheguei para o meu filho e falei para ele, está aqui meu filho, esse é o pastor. Ele, irmão Durval Bispo, já idosinho, já bem cansadinho, mas todo feliz. Eu falei assim, vamos tirar uma foto aqui, meu filho. Com o pastor que te apresentou na igreja. Meu filho ficou tão feliz, tão satisfeito, deu um abraço no pastor. Ele não lembra nada disso. Ele não sabe nada disso. Mas tudo conforme foi educado, conforme foi preparado, ele olhou para o pastor e ficou tão feliz de ter sido apresentado na igreja por ele. Da mesma forma o Miguel. Miguel nem sabe o que está acontecendo. Papai e mamãe sabem. É por isso que os pais têm uma responsabilidade muito grande. Preparar o filho para a eternidade. Preparar o filho para o céu. Para que isso aconteça, ele tem que se envolver com o povo de Deus. Tem que se envolver com as coisas sagradas. Tem que se envolver com aquilo que é santo, que é bênção. É por isso que a palavra de Deus diz que quando os pais... Eu acho interessante que o verso diz, educa a criança, instrui a criança, e quando a criança envelhece, o que acontece? Vai lembrar da instrução do pai, vai lembrar da instrução da mãe. O sábio diz assim, filho meu, ouça a instrução do teu pai. Ouça a instrução da tua mãe. Eu acho isso tão interessante. Agora eu pergunto para vocês, o que é ouvir a instrução de um pai? O que é ouvir a instrução de uma mãe? É ter lembranças. Porque muitas vezes papai já não está próximo mais. Muitas vezes papai está longe. Meu filho está lá longe. Meu filho está lá na Califórnia. Daqui lá são 8 horas de fuso horário. Mas ele lembrou da instrução do pai. Lembrou da instrução da mãe. E liga para mim e fala assim, papai, eu quero batizar, pode vir aqui que eu quero passar pelas águas. Eu creio que é o seu sonho. Eu creio que é o sonho da mãe. Preparar para o filho um bom caráter, um bom desenvolvimento. Eu acho tão interessante, irmãos, que até os 7 anos de idade a criança forma um caráter. Até os 7 anos de idade. Olha a responsabilidade de um pai, olha a responsabilidade de uma mãe. Até os 7 anos de idade, instruir a criança de tal maneira para que ele tenha um caráter formado, um bom caráter. E à medida que ele formou esse caráter, até os 14 anos, ele toma uma decisão na sua vida. De dar um testemunho público. Que aceitou Jesus no seu coração. Sim. Ele tem essa responsabilidade, está com o caráter formado. Agora ele vai aperfeiçoando o caráter. Eu acho interessante que também com essas instruções, ele vai agora crescendo mais, desenvolvendo mais, e começa também a ter os estudos seculares. Além dos estudos de casa, do pai e da mãe, também começa a ter os estudos seculares. E nós temos um exemplo na Bíblia. Nós temos um exemplo na Bíblia. Do próprio Senhor Jesus. A mãe dele e o pai dele, depois de 3 dias, percebeu que Jesus não estava com eles. Não estava na turminha ali, não estava no grupo ali. Cadê Jesus? Cadê Jesus? E eles voltaram para Jerusalém. Aí chegou em Jerusalém,
Jesus estava brincando de futebol com as crianças lá, estava brincando de bolinha de gude, estava brincando de peteca. É isto? Não. O que Jesus estava fazendo? Estava lá no templo ensinando quem? Os doutores da lei. Pessoas sábias, pessoas esclarecidas. Irmãos, é sério. Toda vez que eu leio este episódio na Bíblia, eu fico olhando para mim e falo, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Eu olho para os pais, as mães na igreja e falo, Senhor, tenha misericórdia. Como estão os nossos filhos? Como estão os nossos filhos? Tempos atrás eu estava fazendo um seminário com os pais, com as mães, e na hora do intervalo ali, do coffee break ali, um casal me procurou, um pai e uma mãe me procurou. Pastor, o pastor fez uma pergunta lá que eu fiquei muito preocupado, e a esposa, eu fiquei muito aflita. Sabe como que é a mulher, né? Mais expressiva, né? Fiquei muito aflita. Eu falei, o que está acontecendo? Olha, nós temos 4 filhos. Nenhum dos 4 está no caminho do Senhor. Olhei para aquele casal. Puxa, nenhum dos 4. Estão todos aí. Aí o casal falou, mas o senhor não tem nada para falar para nós? Eu falei, o que eu posso falar? Eu vou orar por vocês, pelo filho de vocês. Mas a palavra de Deus é uma mensagem para vocês. Irmãos, a Bíblia fala que nós vimos na lição da escola sabatina, aproveitar todo momento. Nós não podemos perder tempo. Não podemos perder tempo. Os filhos em Israel, os pais colocavam na testa, na roupa, pendurado. O que eles colocavam? Instruções, ensinando a criança no caminho que deveria andar. E hoje nós estamos nos distraindo de tal maneira que nossos filhos estão crescendo, porque eles não param de crescer, eles não param de desenvolver. Só que infelizmente muitos estão crescendo não na graça, não do temor do Senhor. Se formam, são bons advogados, são bons professores, são bons profissionais, mas o céu está longe deles. É isto que nós queremos para os nossos filhos? O que os irmãos acham? É isso que eu quero para o meu filho, para a minha filha? É isso que você quer para o seu filho, para a sua filha? Que eles cresçam profissionalmente, tenham dinheiro, tenham bons ganhos, bons negócios. Mas quando chegar aquele dia, o qual nós vamos prestar conta a Deus, cadê os filhos? Porque a palavra de Deus diz que nossos filhos são herança. E a herança do Senhor. Aí vai chegar o dia, vai chegar aquele momento que vai ser perguntado, cadê seu filho? Cadê sua filha? Cadê os filhos? Senhor, pois é, eu gastei bastante, investi neles, dei uma boa profissão, dei herança, né? Fiz bastante, sofri, sacrifiquei a família para ganhar dinheiro. Mas não deu, Senhor. Eles não aceitaram, Senhor. Eles não... Fazer igual Adão, né? Foi culpa deles lá. Senhor, eu fiz de tudo, mas não aceitaram. O que é tudo, irmãos? O que é fazer de tudo para salvar um filho? O que é fazer de tudo para salvar uma filha? O que é tudo? Meus amados, nós temos uma grande responsabilidade como pais. Nós temos uma grande responsabilidade como mães. Nós temos uma grande responsabilidade como família. Salvar. Primeiro ser salvo, depois salvar. Eu sempre cito, né? Quando eu ando de avião, ali é o comissário, ali a comissária vai dar instruções. E eles falam assim, olha, se der problema no avião e tal, vai descer uma máscara aqui, primeiro coloque a máscara no seu rosto, depois coloque da pessoa que está do seu lado.
É lógico, o avião vai cair, aquela máscara lá vai ajudar você a flutuar, né? Mas é um meio de você ter um sossego, né? Mas, vamos para o nosso caso aqui. Como é que está o papai? Como é que está a mamãe? Está sendo salvo? Está salvando a si mesmo? Para poder salvar o filho? Para poder salvar a filha? Como é que está a nossa salvação? Como é que eu estou perante Deus? Se passar o meu caso hoje no juízo investigativo, o que eu estou apresentando para Deus? Um filho salvo? Uma filha salva? A minha família é salva? Como que eu estou me apresentando perante Deus se passar o meu caso hoje no juízo? Estou salvo? Papai, mamãe, por favor, seja salvo. Salve. Você salvando, fique tranquilo que você vai poder salvar alguém. Mas você não estiver salvo, irmãos, é impossível salvar alguém. Olha para o seu filho, olha para a sua filha. Vê aquela pessoinha ali, puxa vida, que querida. Nossa, eu olho para minha netinha hoje, que pessoa amável. É a neta que eu mais amo. Por enquanto, né? Eles são novos. É a neta que eu mais amo, e como eu amo minha netinha. E ela fala para mim, vovô, eu te amo. Ai, como é gostoso ouvir isso dela. E a Bíblia fala que da boca da criança sai o perfeito louvor. E ela fala que eu sou lindo. E eu acredito nela. Irmãos, é sério. É muito bom amar a criança. Mas, por favor, não ame somente de palavra, eduque, prepare a criança para o céu. Sacrifique-se para educar o seu filho, a sua filha para o céu. Se tem algo que Deus deu para nós, como herança, e toda herança é cobrado, são nossos filhos. Deus não se preocupa com dinheiro, Deus não se preocupa com terra, Deus não se preocupa com roupa bonita, Deus não se preocupa com presentes, mas Deus preocupa com a nossa preparação para o céu. Deus está preocupado com isso, com a nossa preparação para o céu. E como família, irmãos, como família, como nós estamos, como está a nossa preparação. Eu acho interessante que, quando lá diz que nós devemos ensinar a criança, instruir a criança, preparar a criança, eu fico muito preocupado, por quê? Porque existem muitos caminhos. Existem muitos caminhos. A Bíblia diz assim, há caminhos que para o homem parece o quê? Direito. Mas conduz à morte. Mas há um caminho que conduz à vida. E o Senhor Jesus disse assim, eu sou este caminho. Leve seu filho, leve sua filha a aceitar a Jesus. Mas antes disso, aceite a Jesus. Aceite a Jesus como o Senhor da sua vida, para que Ele reine no seu coração. E com certeza, o seu filho vai ver isso em você. E ele vai falar assim, eu quero servir esse Jesus. Eu quero ter esse Deus que o papai tem, eu quero ter esse Deus que a mamãe tem. Por favor, eu quero servir este Deus. E a criança, em sua sinceridade, ela vai chegar para Deus e falar assim, Senhor, eu quero que o Senhor seja o Deus da minha vida. O Senhor é o Deus do meu pai? O Senhor é o Deus da minha mãe? Então eu quero servir ao Senhor. Amém. Ah, meus amados, nós temos um grande legado. Um grande legado como família, de ser salvo. Eu acho tão interessante que no testemunho, no volume 6, na página 379, diz assim, eu quero trazer isso aqui para vocês, volume 6, 379. Dias, meses e anos são acrescentados à nossa existência, para que possamos aperfeiçoar nossas oportunidades e vantagens, tendo em vista operar a nossa salvação individual,
e através de um viver desprendido, promovermos o bem-estar da nossa família. Dia a dia, meses, anos, são acrescentados à nossa existência para que possamos aperfeiçoar. Eu acho tão interessante que aqui diz as oportunidades e vantagens que Deus dá para nós. Deus está dando oportunidade para você. Não deixe passar. Nós precisamos aperfeiçoar, dia a dia, aperfeiçoar cada oportunidade e vantagens, tendo em vista operar nossa salvação individual e, através de um viver desprendido, promovermos o bem-estar de nossa família. Primeiro, salve-se. Segundo, salve sua família. Seja salvo. Deus convoca os pais a introduzirem no círculo familiar toda perfeição possível. Tudo que estiver ao alcance do papai e da mamãe para fazer, faça. Tudo. Tem um hino nosso antigo que diz que metade nunca se contou. Não faça nada pela metade. Faça de tudo para que seja perfeito. E para concluir, a palavra de Deus diz: sede, pois, perfeito, como perfeito é o vosso Pai que estás nos céus. Irmãos, nós temos um exemplo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que cresceu na graça e no temor do Senhor, que cresceu em sabedoria, cresceu em conhecimento. Quando seus pais o encontraram lá no templo, ele estava ensinando os mestres. Um dia nós seremos perseguidos. Um dia nós, por amor a Jesus, por amor à fé, seremos perseguidos. Mas os nossos filhos, as leis protegem. E onde eles estarão? Pregando o evangelho, pregando a verdade. Você gostaria de ver o Miguel pregando a palavra de Deus? Quem aqui gostaria de ver seus filhos na obra do Senhor, pregando a mensagem, crescendo na graça de Deus? Amém, Deus seja louvado por isso. Que Deus possa sim tomar cada família. Que Deus possa sim tomar-nos em seus braços de amor. E, como famílias, nos apresentarmos a Deus. Eis-me aqui com os filhos que me deste o Senhor. Vocês lembram do verso que nós lemos para a introdução do nosso culto? Isaías capítulo 61, verso 9. Como que diz aí 61, verso 9? Aqueles que nos verão a nossa posteridade e vão olhar para nós e ver como famílias abençoadas por Deus. Que Deus abençoe a todos nós. Amém.